Vamos falar sobre o propósito da vida cristã e vamos iniciar com a nossa primeira lição, que é o propósito de manter a identidade. Amém? O versículo-chave nesta lição encontra-se em Daniel, capítulo 1, versículo 8, e diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A reflexão diz: vivemos em um tempo semelhante ao vivido por Daniel, que no nosso coração seja semelhante ao dele no propósito de agradar a Deus. Os irmãos já percebem que vamos então hoje entrar na história de Daniel e vamos perceber o exemplo que ele tem também para as nossas vidas. A introdução diz: a decisão que o jovem Daniel tomou em favor de seu relacionamento com Deus é um estímulo para a nossa vida espiritual. Ele não se conformava com o mundo de sua época, mas foi transformado através da renovação de sua mente, e o cumprimento da vontade de Deus foi o propósito principal da sua vida. Daniel e seus amigos representaram em seu tempo o remanescente fiel que Deus preserva em todas as épocas. Hoje, esse remanescente somos nós. Assim também, neste tempo, restou um remanescente escolhido pela graça, que diz Romanos 11, 5. Vivamos, portanto, como verdadeiros filhos de Deus, defendendo as nossas convicções que estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, sem temor, sem timidez, sem covardia, porque Deus não nos deu espírito de temor. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 8. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E quem encontrou pode ter a gentileza de ler. Pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É um texto que nós todos conhecemos e creio que já citámos muitas vezes, mas aqui Paulo deixa bem claro que nós não devemos de viver como o mundo, mas sim que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício racional, como culto racional, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós não devemos ficar contentes quando vemos aquilo que está a acontecer à nossa volta. Nós olhamos para o mundo, nós olhamos para talvez as nossas amizades, até talvez dentro da nossa própria família, nós vemos coisas a acontecer que nós sabemos que não são do agrado de Deus. Mas isso não nos deve levar a desistir, mas sim ainda mais buscarmos a Deus, porque nós queremos que Deus pode transformar a situação deste mundo. E Ele já iniciou esse trabalho através do sacrifício de Jesus Cristo. E Daniel deixa-nos também esse exemplo. Daniel, não é? Para quem não conhece a história, mas eu creio que todos conhecem, Daniel e alguns jovens judeus foram transportados para a Babilónia. Depois do rei da Babilónia conquistar Israel, ele levou os jovens para poderem trabalhar, para exercer certas funções dentro do palácio, porque aproveitou a sabedoria e também a força que um jovem tem, mas para escolher os mais sábios, escolher os mais trabalhadores entre aqueles jovens, ele fez certas regras, não é? E estipulou certas normas que ele queria, mas Daniel disse ao eunuco, ele disse: eu não quero participar de todas essas coisas que não agradam ao meu Senhor. E mesmo ele sendo aquela pessoa que talvez comeu menos, que participou menos das festas, participou menos das atividades, que fez a maior diferença física no meio das pessoas, no final foi aquela pessoa que se apresentou melhor diante do rei. Não é? Então nós vemos
que quando nós fazemos a diferença, quando nós não participamos de tudo aquilo que o mundo nos oferece, nós podemos fazer a diferença e ser úteis para esta sociedade. Amém? E é isso que a história de Daniel nos ensina e nós vamos perceber isso ainda mais durante os próximos pontos. Vamos então ao primeiro tópico que diz a preservação da linhagem. Preservação da linhagem. Daniel e seus amigos enfrentaram tempos difíceis, perseguições, profanações, perdas, cativeiro e grande pressão espiritual. Era possível manter a fé de Deus sob tais circunstâncias? Sim. Eles provaram isso, mesmo estando numa terra pagã e avessas à fé. Babilônia não apagou as marcas divinas no coração de Daniel, as suas raízes e seu amor ao Senhor. Podemos fazer um paralelo com a nossa vida espiritual nestes últimos dias. Vamos então a 2 de Reis para ler e perceber melhor o contexto de Daniel. 2 de Reis 24, do 8 ao 17. Eu vou pedir à irmã Benilde para ler e depois vou pedir à irmã Paula para ler Daniel 1, versículo 1 e 2. 2 de Reis, capítulo 24, versículo 8 a 17. O 25, 1 a 22, depois leiam em casa porque é muito extenso. E a irmã Paula pode procurar Daniel, capítulo 1, versículo 1 até 2. Do versículo 8 até o versículo 17. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha dela Elnatá, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a cidade que cercaram. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, desde o rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém em Babilônia. E todos os homens valentes até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destes na guerra, e estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Ok, obrigado, irmã Benilde. E a irmã Paula, Daniel 1, versículo 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Daniel, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro dos seus filhos, do seu Deus. Obrigada, irmã Paula. Então nós percebemos aqui, primeiro, que tudo começou por causa do pecado que existia na família real em Israel. E através disso foram deportados os jovens e todos aqueles que tinham algum valor, digamos, laboral, algum valor, alguma força para trabalhar, foram levados para a Babilônia. E, como acabamos de ler em Daniel, o rei de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, também levou
certos itens, certas coisas sagradas do templo para levar para os seus próprios deuses. Nós vamos ver que isso mais tarde tem consequências, mas só para ver em que estado estava também o mundo naquele tempo. Não é? O pecado trouxe guerras e as guerras trouxeram derrota para o povo de Israel por causa do pecado. Não é? Infelizmente, algo que se repetiu muitas vezes dentro da história do povo de Israel, sempre que não seguiam a Deus e se iam pelas suas próprias forças, pelas suas próprias ideias, chegava a idolatria, chegavam povos inimigos e destruíam Israel. O ponto 1, Daniel honrou a sua linhagem, que em hebraico é será, semente, descendência ou família. Ele não esqueceu que era dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Esse exemplo deve ser imitado por todos os que foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz Pedro em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então nós vemos aqui que praticamente a promessa que nós temos de Jesus, não é? Relembrar que nós somos escolhidos por Ele e que de verdade nós somos santificados através de Jesus, é a mesma promessa que Daniel também tinha em si. Ele sabia de verdade que ele fazia parte de um povo escolhido. Ele não se escondeu das suas origens e muitas vezes é esse um grande problema para a nossa trajetória espiritual e nossa trajetória aqui no mundo. Nós esquecemos a quem nós pertencemos. Vem a primeira dificuldade e nós esquecemos de Deus nas nossas vidas. Vêm as primeiras situações na nossa família, no nosso trabalho, e nós esquecemos de quem Deus é na nossa vida. Vamos então olhar para estes 4 termos que Pedro usou. O primeiro sendo geração eleita, que podemos traduzir para pessoas da mesma família, espécie ou tribo, que foram selecionadas, escolhidas, vivendo no mesmo propósito. Talvez o irmão Santana pode abrir Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2. Se tiver aí a sua Bíblia, claro, não sei. Ok, então o irmão Alberto pode abrir Efésios, capítulo 2, versículo 19. E, entretanto, a irmã Benilde já pode procurar Apocalipse 1:6. E a irmã Paula, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até 4. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ok? Então nós percebemos que nós fomos escolhidos, que nós temos um propósito na nossa vida e que nós pertencemos a uma família santa, uma família escolhida por parte de Deus. O sacerdócio real, que é o segundo ponto, um corpo de sacerdotes. O mundo deve conhecer a Deus através de nós, os intercessores divinos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, em Benilde. E nos fez sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Amém. Ok, irmã Paula. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até 4. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que de mim, entre muitas testemunhas confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. Até 4? Até o versículo 4, isso. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milite
Amém? Ok. Eu creio que as traduções são um bocadinho diferentes, mas aqui, pronto, a tradução que estamos a apresentar diz que amoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam depressões, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso também é muito interessante, irmãos. Primeiro, nós fomos chamados para orar uns pelos outros. A Bíblia, em outros versículos, também diz que nós devemos orar sem cessar, né? Isso quer dizer constantemente. E também a Bíblia nos relembra que nós devemos de suportar uns aos outros, que também é o nosso chamado. Não é somente suportar de nenhuma forma, às vezes, tipo, aturar, né? Aguentar as pessoas à nossa volta. Não, mas é também um suporte espiritual através da oração, através do nosso companheirismo. Porque nós fomos chamados a ser filhos de Deus, que nos faz automaticamente também uns irmãos uns dos outros. Não é? Por isso é que nós nos chamamos por irmãos e irmãs. Porque nós verdadeiramente nós temos uma grande responsabilidade para com isso. Não é? Nós não podemos ficar iguais olhando aquilo que acontece na sociedade. Nós temos que interceder por aquilo que está acontecendo na expectativa e sabendo que Deus vai mudar a história. Mesmo que não seja na nossa geração. E isso às vezes parece difícil, não é? Nós estamos a pedir por alguma coisa que nós não vamos ver o resultado. Mas se nós olharmos para os homens e as mulheres aqui na Bíblia, nós percebemos que eles intercederam, eles escreveram, eles fizeram coisas que nunca viram o resultado no seu tempo. Mas nós estamos aqui porque eles o fizeram. Amém? Por isso temos que estar gratos e não somente olhar naquilo que nós podemos alcançar na nossa geração, mas saber que aquilo que nós fazemos vai ter influência também nas futuras gerações. Amém? O C, nação santa. Um grupo, uma multidão, uma família que vive de maneira santa e separada. Santidade é a nossa distinção. Se vivemos como o mundo vive, não somos igreja, porque a igreja não é do mundo. 1 de Pedro, capítulo 1, e o versículo 15. Primeira de Pedro, capítulo 1 e o versículo 15. Quem encontrou pode já ler. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Se Jesus é o maior exemplo de santidade, Ele é o santo dos santos, se nós lemos Apocalipse, ele é chamado como santo, 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 que traduzindo em português seria a pessoa mais santa, santa dos santíssimos sobre todos os santos, não é? E aqui, o que é que o Pedro diz? Que se nosso Deus é santo, nós fomos chamados a ser santos também. O que é que isso é? É que a nossa vida deve ser uma vida que agrada a Deus. Vai ser fácil? Não. Vai ser todas as nossas ações vão ser santas? Não, porque nós somos humanos, nós falhamos. Mas não quer dizer que nós não devemos desejar essa santidade. Não quer dizer que nós devemos desejar viver uma vida sem pecado. Não quer dizer que nós não devemos desejar uma vida que agrada a Deus. Irmãos, só porque nós somos falhos não nos impede de, pelo menos, tentar. Infelizmente, hoje em dia nós vemos que às vezes o Evangelho está a ser manipulado de uma maneira como se diz: tu vives a tua vida e depois pedes perdão a Deus. Não, não é bem assim. Nós devemos de buscar mudança na nossa vida. Não é viver a minha vida como se não conhecesse Deus e simplesmente nos domingos pedir perdão. Que é aquilo que Paulo depois chama, então aquele que peca mais é aquele que aproveita mais da graça, não é? Não é isso que Deus quer para nós. Não é somente porque a graça existe que eu vou aproveitar da graça. Eu vou fazer algo por isso. Não é? Nós não somos merecedores, mas pelo menos eu vou tentar fazer a vontade de Deus, mesmo que não é possível fazê-la constantemente. Não é? Porque
Nós somos humanos, mesmo o nosso pensamento já é pecaminoso, e então só quando chegamos na glória, só quando chegamos no céu é que verdadeiramente vamos viver a santificação que Deus tinha para nós, mas vamos fazer por isso aqui na terra. Não é? Porque Jesus nos chama para ser sal e luz. E como é que nós somos sal e luz? Fazendo a diferença da sociedade. Se nós somos igual ao mundo e simplesmente a única diferença que nós fazemos é ir à igreja aos domingos, isso não é santidade. Não é? Nós temos que fazer a diferença onde estamos, seja com a nossa família, seja no nosso lugar de trabalho, seja nas conversas que nós temos, nas reações que às vezes até nós temos a certas conversas. Porque nesta sociedade, infelizmente, acontecem muitas coisas que não agradam a Deus. E nós estamos a ver que isto está a ir cada vez para o pior. Não é? O pecado está a ser normalizado de uma forma muito rápida. Por isso, irmãos, nós temos mesmo a responsabilidade, temos que orar uns pelos outros e em especial temos que orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas gerações que estão por vir, porque eles estão a ser indoutrinados com essas coisas desde a escola, desde a creche, desde pequeninos. E se nós, como família, não estivermos atentos, nós vamos permitir que essas coisas se normalizam dentro do nosso lar. E normalizando, nós estamos a permitir que os valores de Deus sejam abolidos dentro da nossa própria casa. Por isso, irmãos, é muito importante nós percebermos a posição em que Deus nos colocou e nós buscarmos essa santidade que Ele tem para nós, através de Jesus Cristo. Então, nós somos também povo adquirido. Um grupo de pessoas com a mesma origem e linguagem, preservados com uma possessão exclusiva de Deus. Colossenses 4, versículo 12. Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Se quiser, pode ler aí no painel. Saudai-vos, pois, Epáfras, e todos os vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em todas as vontades de Deus. Amém? Obrigado. Então nós percebemos que nós somos servos de Cristo, temos o mesmo combate a combater, não é? Combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis. Não é? Para que nós fiquemos firmes, para que nós mantemos esta linha, nós mantemos esta linhagem que Deus tem para nós. Se nós formos um povo adquirido, nós temos uma meta em comum, que é aquilo que Jesus nos ensinou, não é? O que é que Ele disse antes de Ele voltar para o céu? Que nós devemos pregar o Evangelho, ir. Não é? É essa a nossa primeira missão aqui. E a nossa meta final é, depois disso tudo, chegar na glória com o Senhor. Mas temos uma missão aqui na Terra. E essa missão aqui na Terra temos que cumprir. E se nós olharmos para a vida de Daniel, ele não ficou somente nessa visão, eu faço parte de um povo escolhido e pronto, está tudo bem. Não, ele fez a diferença na sociedade em que ele estava. Amém? Vamos ao segundo subtópico. Daniel viveu como um judeu em meio aos caldeus. Ele estava em uma terra estranha, longe da sua casa, de sua família e amigos, em outra cultura, sob novos costumes, rodeado de práticas idólatras, mas nunca esqueceu que era estrangeiro numa terra hostil a Deus. A Babilônia mudou sua rotina, seu nome e seu ambiente, mas não mudou o seu propósito. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Isso diz Daniel 1.8. Nós aqui, como igreja de língua portuguesa, os membros aqui da igreja também estão a viver numa terra que talvez não é a deles. Não é? Talvez vamos do Brasil, de Portugal, de Angola, de tantos países aqui na terra. Estamos a viver num país que não é o nosso. Talvez por uma certa necessidade, talvez por obrigação, talvez por alguma situação que nós vivemos no nosso país, que nos obrigou a sair do país. Mas isso não nos impede de agradar a Deus no lugar onde Ele nos colocou. Porque se nós percebemos bem,
Daniel percebeu que ele foi para aquela nação para fazer a diferença. Daniel chegou na Babilônia como um jovem, talvez crente, não é? Um jovem que cria em Deus, mas percebeu que no meio daquilo tudo que ele estava a viver, ele tinha que fazer a diferença. E nós também podemos fazer. Talvez estamos aqui na Alemanha e até percebemos que as coisas aqui são diferentes daquilo que nós estamos habituados no nosso país. E que talvez as coisas aqui não é igual àquilo que nós estávamos acostumados. Mas foi aqui neste país que Deus nos colocou e com alguma intenção. E se nós percebemos isso, que Deus tem um propósito nas nossas vidas, no lugar aonde nos coloca, seja na Alemanha, seja no Japão, seja na China, seja na Suíça, na França, onde for, nós percebemos que Deus tem uma vontade perfeita para a nossa vida. E se nós seguimos simplesmente os seus mandamentos, independentemente se estamos no nosso país ou fora do nosso país, nós vamos fazer uma grande diferença no país onde Deus nos colocou. Vamos olhar aqui para estas 3 palavras que Daniel usa no versículo 8. O primeiro é propôs, que em hebraico é suon, estabelecer, fixar, pôr como um sinal ou direcionar. Então, se nós traduzirmos isto aqui, e Daniel fixou no seu coração não se contaminar. A parte B, ou o coração, em hebraico é leb, interior, mente, vontade, lugar das emoções. Isso também é importante saberem, irmãos. Quando leem a Bíblia que nós lemos foi traduzida ao português. E vários idiomas têm várias palavras que dizem o mesmo ou têm significados diferentes. Né? Os irmãos já perceberam isso. Não? Então, quando a Bíblia usa a palavra leb, que quer dizer coração, não é somente o coração físico que está aqui a bater dentro do nosso peito. Quando um judeu fala sobre o coração, ele está a falar sobre as suas emoções, ele está a falar sobre o seu intelecto, ele está a falar sobre tudo aquilo que nós não conseguimos ver, que está dentro de nós. Amém? Então nós temos que perceber isso. Coração, no hebraico, que significa leve, pode ser interior, mente, vontade, mas também lugar das emoções. Então, quando Daniel diz, e propôs Daniel no seu coração não se contaminar, ele estava a dizer, todo o meu interior, toda a minha mente, todo o meu pensar, todos os meus desejos não sejam contaminados. Amém? Não foi só o coração. Não é? Não é só que não tenha um ataque cardíaco, se fôssemos a traduzir pela letra. Mas ele estava a dizer que não seja contaminado nem o meu interior, nem a minha mente, nem a minha vontade, nem as minhas emoções, nada possa ser influenciado pela sociedade onde eu estou a viver. E a terceira palavra, contaminar, que em hebraico é gaal, é sujar, poluir, profanar. Daniel fixou em seu coração, não me deixarei profanar. Não deixes, Deus, que eu deixe-me sujar por aquilo que está a acontecer à minha volta. Não me deixe influenciar pela sociedade. Se usássemos uma palavra talvez mais atual. Que eu não possa falar mal de ti, Deus, ou agir contra ti, Deus, através das coisas que estão a acontecer à minha volta. Amém? E isso é algo que fica como ensino também para nós. Vamos ao segundo tópico, a preservação da identidade. Podemos definir identidade como o conjunto das características e dos traços próprios de uma pessoa ou de um grupo. Na vida cristã é a consciência de quem somos diante de Deus, revelada em um conjunto de práticas e crenças que resultam da nossa essência, dos nossos valores e dos próprios propósitos do coração. Daniel e seus companheiros nos deixaram lições preciosas sobre o valor e defesa da identidade de um verdadeiro servo do Senhor. O subtópico 1. Daniel e seus amigos não se deixaram seduzir pelos encantos da Babilônia. A corte real, a vida académica, a cultura babilônica, a gastronomia, a ascensão no reino, a luxúria e as vantagens pessoais não seduziram os jovens judeus. Eles eram cativos de guerra, mas seus corações estavam livres. Daniel e seus amigos entenderam que as vantagens da Babilônia eram uma armadilha para suas consciências. Eles decidem escapar do laço para agradar a Deus. O hino 36 da harpa cristã contém um lindo verso.
Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Quem é cidadão do céu não se ilude com a terra durante a sua peregrinação. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 29. Eu vou pedir o irmão Abílio, paz do Senhor, também a irmã Sandra, bem-vinda. E 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, eu vou pedir ao irmão Alberto para abrir. Filipenses, capítulo 3, versículo 29, irmão Abílio. E 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, o irmão Alberto. Em Filipenses 3, versículo 29. Não tem 29, então já temos um problema. Então vamos lá ver porque isto. O 2 tem, o 3 não. Talvez é um erro, porque eu encontrei alguns erros na impressão, mas não, talvez não encontrei todos. Eu tive que fazer aqui umas cópias. Eu estava a preparar Filipenses 3. Não tem 29, não. Vamos ver se é o 19. É o 19. Está aqui o... Corrijam aí nas vossas revistas. É o Filipenses 3:19. Filipenses 3:19. Cujo fim é a partição, cujo Deus é o vento e cuja glória assenta no que é luminoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Então nós vemos aí que a perdição eterna vem através de quê? De ter outros deuses, de ter apetites próprios, de ter orgulho e que nós devíamos, e de não nos envergonharmos das coisas que nós fazemos de errado. E tudo aquilo que é os pensamentos dessas pessoas gira em volta do que é terreno. É interessante porque é parecido com aquilo que ouvimos a semana passada na pregação. Os irmãos lembram-se que a ganância leva à destruição. E a ganância, o que é que ela faz muitas das vezes? Ela leva-nos a ter pensamentos egoístas, pensamentos em volta da terra, o nosso lucro aqui na terra, e não pensamos no lucro que vamos ter um dia no céu. Talvez vamos ser pobres dos pobres aqui na terra, mas vamos ser ricos dos ricos no céu. Amém? Porque é muito mais valiosa a salvação do que é aquilo que nós podemos ganhar na terra. A palavra diz: o que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Não é? Então nós vemos que isso aí também é muito importante. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. E espero que esse agora exista. Como é peregrino por forasteiros, os abstiais, os especiais carnais combatem contra a alma. Amém? Então nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros aqui na terra e nós devemos de afastar-nos de tudo aquilo que é corrupto, daquilo que tenta atacar a nossa alma. Amém? Vamos ao segundo subtópico. Como sempre o tempo luta contra nós, perseverando as estruturas espirituais. A mudança dos nomes de Daniel e seus amigos foi uma tentativa de Satanás para abalar as estruturas dos servos de Deus. A Daniel: Deus é o meu juiz. Chamarás Beltesazar. Bel o proteja. Bel, que é um deus, ok? Um deus pagão. Ananias: Jeová é gracioso. Foi chamado Sadraque, ordem de Acu, que é a deusa lua da Babilônia. Misael: quem é igual a Deus? Foi denominado Mesaque. Quem é como Acu? E Azarias: Deus é meu ajudador. Foi chamado de Abednego, servo de Nego ou Nebo. Então nós vemos que todos eles tinham nomes que adoravam a Deus e que foram trocados por nomes que adoravam a deuses da Babilônia.
Então nós percebemos, irmãos, também, eu sei que há irmãos que gostam de dar nomes bíblicos aos seus filhos, leiam antes de dar os nomes aos seus filhos, não é? O significado deles. Porque quando chegar aqui um Abednego, vai ter um problema, que não soube que nome é que deu, não é? Ok, irmãos? É bom procurar a origem dos nomes. Ou isso aparecer uma Jezabel, não é? Também não é ideal. Essas mudanças aconteceram na expectativa de que eles esquecessem seu Deus, seu povo, sua pátria, sua religião e sua identidade. Graças a Deus nós sabemos que isso não aconteceu, mas a tentativa existe. E talvez nós podemos acompanhar que na nossa sociedade às vezes acontece o mesmo, não é? Que os cristãos são descreditados, são chamados como antiguados, são colocados de lado, não é? São colocados... Nós, no nosso trabalho às vezes não podemos... Ou temos uma certa dificuldade quando dizemos a alguém que somos cristãos, as pessoas ficam a olhar para nós como se fôssemos do tempo medieval, não é? Como se fôssemos atrasados mentais, ou como se existíssemos com os dinossauros, não é? Não é? Assim, bem antigos, e a sociedade já evoluiu tanto e nós ainda ficamos ali parados atrás, não é? Irmãos, nós não podemos deixar que aquilo que a sociedade diz sobre nós como igreja influencie a maneira de sermos igreja. Porque a igreja foi fundada por Cristo, não foi uma sociedade secreta, não foi algumas pessoas que decidiram vamos fazer um culto a um Deus que nem sabemos se ele existe. Não, a igreja existe porque Jesus morreu na cruz por nós. Foi Jesus mesmo que iniciou a igreja. Então não precisamos de estar com vergonha de ser cristãos, nem precisamos de acreditar que aquilo que a sociedade diz, que a igreja é muito antiguada. Não. A igreja foi fundada por Cristo e ela existe porque Cristo a fundou. Nós temos mais provas que Jesus esteve na Terra do que outros homens, mas os outros homens estão nos livros da escola e Jesus não está. Que parece ridículo, se formos olhar bem, não é? Parece ridículo. Vamos ao terceiro tópico, subtópico, diferentes entre iguais. Aspenaz não percebeu a princípio que estava tratando com jovens diferentes, especiais e piedosos. Ele afirmou, porque ele, o rei, veria os vossos rostos mais tristes do que dos jovens que são vossos iguais. Eles estavam no mesmo lugar que os outros, mas eram diferentes. O cristão é identificado por seu modo distinto de falar, de agir, de vestir, de tratar, de reagir, de pensar, de querer. Enfim, todas as áreas da sua vida revelam a influência de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 5:16. Vou passar para o irmão Isaac, a paz do Senhor, irmão Isaac. Mateus 5:16. E a irmã Delfina, se puder ler Filipenses 2:15. Assim dividimos aqui o trabalho. Irmão Isaac, Mateus 5:16. Irmã Delfina, Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está no céu. Amém? Isaac. A irmã Delfina, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Lê na tela se quiser subir, não. Lê na tela. Está só lendo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa este mundo, qual resplandeceis como posto no mundo. Amém? Nós devemos fazer a diferença assim como se fôssemos astros no mundo, não é? Assim como os irmãos veem a estrela, veem o sol, assim nós também fazemos a diferença. O que é que os astros têm? Eles iluminam, eles têm luz. E nós, como é que Jesus disse que nós devemos ser? Devemos ser a luz do mundo. Devemos ser visíveis, devemos fazer a diferença. Mesmo que todo mundo seja igual, mesmo que todos somos humanos, nós podemos fazer a diferença. Amém? Vamos então ao terceiro tópico, a preservação
da marca divina. A vida de Daniel é uma trajetória marcada pela presença de Deus. As decisões tomadas pelo servo de Deus o conduziram por uma vereda de fé, desafios e vitórias. Daniel sempre valorizou o que se recebeu de Deus, sem nunca esquecer que era e o que havia recebido do Senhor. Por essa razão, sua história tem marcado a vida de gerações. Amém? Daniel, mesmo vivendo num mundo que tinha todas as propostas contra Deus, ele conseguiu fazer a diferença. Não é muito diferente daquilo que nós estamos a viver. O mundo tem muitas propostas para as nossas vidas que não agradam a Deus, mas nós podemos fazer a diferença recusando essas propostas na nossa vida. Amém? Subtópico 1. Tornou-se um intérprete dos caminhos de Deus. Daniel chegou em Babilônia como um jovem cativo desconhecido e comum, mas suas atitudes o tornaram referencial para a nação de Israel e para a Igreja. Ele tornou-se um instrumento de Deus para apontar o caminho da comunhão e da justiça. O Senhor está à procura de homens que honrem a sua identidade cristã para os encher do seu espírito e usar como instrumentos neste mundo. Talvez nós pensamos que nós somos um Zé Ninguém, que nós não somos diferentes dos outros, mas Deus pode mudar a nossa vida de Zé Ninguém para alguém que Deus quer usar verdadeiramente. E Deus quer usar a todos, irmãos. Não é algo que pareça que é só para alguns. Né? Às vezes pensamos, é só para o pastor, é só para aquele diácono, é só para aquele obreiro, é só para aquele missionário. Não, Deus quer usar a todos. Talvez o alcance é outro. Talvez uns alcancem miles de homens ou miles de pessoas e talvez uns alcancem a sua família, a sua vizinhança, mas é uma missão que Deus tem para nós. E Deus diz que nós, se não somos fiéis no pequeno, Ele não nos colocará no grande. Se nós não sabemos fazer a diferença dentro da nossa família, dentro da nossa vizinhança, no meio dos nossos colegas, Deus não nos vai colocar diante de púlpitos para fazer a diferença diante de milhares. Para quê? Para sermos hipócritas, assim como eram os fariseus? Não, Deus não nos vai colocar nessa posição, irmãos. Então, vamos usar a influência que nós temos para fazer o bem. Amém? O subtópico 2 diz: Daniel foi uma leal testemunha de Deus. Depois que chegou em Babilônia, o servo do Senhor passou a participar e a influenciar todos os eventos no reino. Sua presença, seu comportamento, suas palavras, sua devoção e postura passaram a reger a vida em Babilônia. Daniel levou aquela nação à presença, os milagres e o poder de Deus. Depois da chegada de Daniel, Babilônia nunca mais foi a mesma. E glória a Deus por isso. Amém? Se nós olharmos bem para a história, mais tarde Daniel tornou-se um conselheiro do rei. Levou várias gerações de reis, várias dinastias, levou ele à presença de Deus, mesmo que houve sempre sucessores que se afastavam outra vez daquilo que era a vontade de Deus. Daniel manteve-se. E sempre que ele era culpado por aqueles que tinham inveja da sua posição, mesmo sabemos na história da cova do leão e tudo, Deus demonstrou que estava com Daniel em qualquer situação. E sempre Deus foi glorificado através das ações de Daniel. E eu acho que isso é algo que nós também devemos de buscar. É perceber onde Deus nos quer e confiar nele, mesmo que venham tempestades, mesmo que venham coisas contra nós. E essa parte é mais difícil. É que é bom dizer eu sou cristão, quando todo mundo à nossa volta é cristão. Mas é difícil dizer eu sou cristão quando todos à nossa volta não querem ter nada a ver com um cristão. Não? O terceiro subtópico, Daniel, um profeta do Senhor no meio dos inimigos. Não foi a sua inteligência que o distinguiu em Babilônia, seus atributos pessoais ou a formação académica recebida. Foi a unção do Senhor sobre a sua vida. Para os caldeus ele era Beltesazar, mas para Deus e para ele próprio era Daniel. Observe que quando ele se refere a si mesmo, sempre se denomina pelo nome hebreu. Os irmãos podem ler em casa estes versículos. Quando o Senhor vem ao seu encontro, chama-o pelo seu nome judeu. Então nós percebemos que mesmo que Daniel foi tratado por Beltesazar, por todo o mundo à sua volta, ele percebia que era
o enviado de Deus e manteve isso com o seu próprio nome. Conclusão. Daniel nunca esqueceu que era de Jerusalém, postura que representa a lealdade, fidelidade e firmeza. Significa honrar a Deus e obedecê-lo, honrar a igreja, a família, a identidade, as origens, os valores e crenças. Ele, como nós, não era da Babilônia, símbolo do mundo e do pecado. Amém, irmãos? Assim chegamos ao final da primeira lição.